Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos dar sequência à nossa conversa, né? Sobre protagonismo juvenil. A gente introduziu, né? A gente entrou nessa reflexão, lembrando que o Infic é sempre uma conversa, né? A intenção nossa é gerar um processo mesmo de reflexão, de interação, de compreensão da nossa realidade. E a minha abordagem é no campo da cidadania, dentro da perspectiva da gente entender a nossa sociedade, fazer essa relação com o nosso papel, com a nossa presença na escola, com a escola e, para além da escola, com a sociedade, com o mundo, né? E nesse sentido a gente conversou sobre protagonismo juvenil e meio que começamos a refletir sobre o que é ser protagonista, né? Qual é o papel que se espera de um jovem protagonista, né? Ou do protagonismo juvenil. Lembrando que a gente tinha conversado que protagonismo juvenil ou protagonismo vem do grego, né? Que era a luta principal, e que isso com o tempo foi apropriado pela dramaturgia, protagonista, o papel principal do filme, né? O ator principal, ou atriz principal, e o coadjuvante, que é aquele que tem um papel secundário, não é nem sempre secundário, né? Mas não é o ator principal daquela história que está sendo contada pela dramaturgia. E por sua vez, esse mesmo conceito, essa mesma palavra foi sendo apropriada por outros espaços, e naquilo que a gente conversa hoje é a sua apropriação no âmbito da reflexão, do debate, da ação da cidadania, e no que cabe à juventude, né? Ser jovem também se esperar algum nível de protagonismo em relação à sociedade. Não é à toa que tem aquele senso comum, né? Que a juventude que sempre reserva, né? Aquele papel de transformação, de crítica, de reflexão em relação ao comportamento da sociedade. Sempre se tem algum tipo de expectativa em relação a um protagonismo jovem, em relação à crítica, à transformação, a uma energia, né, uma certa indignação em relação à sociedade. E é isso que a gente precisa, em alguma medida, conversar, né, pensar, né, como a gente conversou na aula anterior, e até fizemos uma atividade em relação do que vocês consideravam ser protagonista e ser coadjuvante. A minha intenção é a gente meio que dar continuidade a esse ciclo, mas agora também fazendo algum tipo de reflexão sobre o que a gente entende como protagonista de acordo com uma realidade específica que a gente considera importante ser alterada. Lembrando, assim, que eu acho que isso que é fundamental a gente ter em vista, que para a gente ser protagonista tem alguns, vamos dizer assim, comportamentos, não, alguns acontecimentos que acontecem previamente ao nosso papel de protagonista. Se a gente for parar para pensar, quando a gente é protagonista, seja qual for a situação, a gente previamente, se for uma situação, por exemplo, do ponto de vista da cidadania, da crítica, da participação e da ação, a gente reconheceu uma realidade que não era adequada, que não era condizente com aquilo que a gente acreditava como ideal e adequado, e a gente, a partir dessa constatação, e para além dessa constatação, a gente também teve o desejo de transformá-la, de alterá-la, de intervir sobre ela. Então, para que a gente possa ser protagonista, parte necessária desse protagonismo um processo nosso de avaliação, de reflexão, de análise sobre essa realidade que está colocada e uma atitude sobre ela, que parte de um desejo de alterá-la. Então, se a gente reconhece que a realidade não está de acordo com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente deseja, a gente reconhece a necessidade de transformá-la, a partir do nosso desejo, da nossa vontade de transformar a realidade de acordo com os nossos sonhos, com aquilo que a gente tem a expectativa e naquilo que a gente espera como as coisas funcionem. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar. Só que aí a gente não pode também reduzir a ideia de protagonismo somente a um sentido político, né?
tem diversas dimensões, é uma palavra que abrange diversas áreas, desde a dramaturgia, conforme a gente falou, como também, se a gente for parar para pensar, no campo da cultura, na própria realidade escolar, que também, por sua vez, não se desliga integralmente, completamente da própria dimensão de cidadania. Se a gente faz um festival de música na escola e a gente reconhece que a escola é um espaço quadrado, que todo dia repete aquela mesma rotina, que tem somente aulas debatendo conteúdo e que não tem espaço para a gente criar nada e que não tem espaço nem para a gente sair da rotina, e aí em um determinado momento um grupo de alunos entendem que a escola ela precisa mudar e alterar a sua rotina a partir a partir da organização de coisas que a galera gosta. Por exemplo, um evento de RPG, um campeonato de videogame, um campeonato de futebol, um festival de talentos, um festival de música. E digamos que Zezinho e Joãozinho e Aninha e Carlinha, os quatro se reuniram de turmas diferentes, se reuniram e entenderam que a escola precisava de movimento. E eles se tornaram, a partir disso, protagonistas. Eles, de maneira indireta, trazendo uma outra realidade para a escola, trazendo um outro cotidiano, alterando o outro cotidiano, eles alteraram o cotidiano da escola e, por sua vez, eles submeteram a própria escola no seu funcionamento a uma crítica que é transformadora. Transformadora no sentido de alteração de rotina, de mudança de cotidiano, de mudança de realidade. Então isso é o sentido que eu acho que a gente pode recuperar e entender do que é ser protagonista e qual é o papel de uma pessoa que entende que o seu aqui e agora ele precisa melhorar, ele precisa ser transformado, e essa transformação ela só vai ser consequência de um processo anterior de reflexão, de pensamento sobre sua existência e de uma ação e de um desejo de transformá-la. Isso é um processo que nunca é simples, mas está longe de ser impossível. E aí eu acho que esse é o fundamental que a gente precisa pensar, que a gente precisa desejar, mudar as coisas, melhorar as coisas e contribuir a partir de uma cultura de colaboração, de cooperação, de ação coletiva, de construção coletiva das coisas, que a gente possa mudar a nossa realidade e melhorar o nosso mundo. Uma vez uma pessoa falou uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes todas as pessoas, e aí eu encerro com isso, e a gente vai fazer uma atividade que eu também vou explicar qual é a atividade. Às vezes todas as pessoas querem combater ou defender o meio ambiente através da defesa da Amazônia, mas as pessoas esquecem que o meio ambiente está em tudo, né? Está no nosso bairro, na floresta que tem no nosso bairro, no lixo que as pessoas jogam no rio. Então, num determinado momento, eu acho que o nosso protagonismo ele parte da nossa realidade. E é fundamental que a gente contribua com o melhoramento da nossa realidade, que a gente debata as condições de vida da nossa realidade, né? Isso que eu acho que é ser protagonista, e eu acho que isso que a gente, nesse caminho que a gente tem que pensar. Eu vou passar uma atividade que eu queria que vocês comentassem justamente isso. A partir da realidade de vocês, o que vocês consideram protagonismo. Como vocês se portariam melhor. A partir da realidade de vocês, como vocês poderiam se comportar como protagonistas. E vocês, lembrando, só poderiam se comportar como protagonistas se vocês identificarem alguns problemas, refletirem sobre alguns problemas do território, da região, da onde vocês vivem, e não precisa ser somente o bairro, pode ser às vezes a igreja, o grupo de futebol, a quadra, seja o que for, o que vocês consideram importante, o que vocês precisam fazer para vocês se tornarem protagonistas daquilo ali e o que precisa ser feito para que isso melhore. Eu também vou estar descrevendo isso na instrução, tá? Pessoal, agradeço pela paciência, agradeço pela audiência, um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa e a gente se reencontra em breve, para vocês me ouvirem muito mais e presencialmente, não sei se para felicidade ou infelicidade de vocês. Grande abraço, pessoal, tchau.